Para repercutir esse balanço da companhia, eu converso agora com o Ricardo Paixão, CFO da MRV. Tudo bem, Ricardo? Bem-vindo mais uma vez aqui no Money. Boa tarde. E Muriel, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes também. É um prazer estar com vocês de novo. Prazer é nosso em te receber. A gente está falando de um lucro líquido ajustado, e vou até olhar minha colinha aqui, 204 milhões de reais no terceiro trimestre agora. Queria entender quais fatores mais pesaram para esse resultado na percepção de vocês, porque a gente está falando do mais que o triplo do resultado de um ano antes, né? Perfeito, Muriel. O que acontece, né? A gente tem conseguido fazer vendas com preço, subindo o preço acima, um pouco acima da inflação, né? Isso conjugado com uma inflação que está sob controle dentro da companhia e uma subida forte de vendas tem feito com que o top line aumente, tá? E aí, com uma receita operacional líquida mais alta, né? A gente também tem ficado livre de umas safras ruins de produção do ano de 2021 e 2022. Então, trimestre após trimestre, a gente tem visto o resultado da companhia melhorar, principalmente galgado aqui por aumento da receita e recuperação da margem bruta, tá? Então, é isso que tem feito com que, né, o resultado da MRV Incorporação tenha essa recuperação importante. Queria até entender, olhando especificamente para a tendência de eficiência que a gente está, pelo menos, percebendo diante dessa margem bruta, eu queria entender se na avaliação de vocês tem espaço para uma expansão adicional de margem ainda nesses próximos trimestres. Vocês estão enxergando esse cenário? Sim, né, a gente tem conseguido fazer com que a margem bruta contábil, né, ela evolua entre 40 e 50 bips, né, trimestre após trimestre. A margem a margem das vendas que a gente está originando agora, ela já está rodando perto de 35%, né? Então é esperado que essa margem contábil reportada hoje de 30,7 continue subindo, fechando cada vez mais esse gap, até que alcance pelo menos esses 35% de margem, que é o que a gente está originando, né, nos novos negócios. E aí, olhando para os resultados também, olhando especificamente para o ticket médio, me chamou a atenção porque ele chegou a 260 mil reais. É um salto bem expressivo também frente, por exemplo, lá 2022, 40%. Eu queria entender se é uma tendência que reflete talvez um foco maior em faixas de renda mais alta ou é uma questão específica, uma questão pontual desse momento que a gente vive. Muriel, o macro do setor ele está muito bom, né? A gente tem observado o governo muito engajado, né, com a questão da habitação popular. O programa Minha Casa Minha Vida tendo revisões de parâmetros uma após a outra, então sempre se mantendo atualizado, né? E isso tem feito com que a capacidade de compra do cliente continue subindo, tá? Então esses fatores têm nos permitido, a gente sofreu um impacto importante de inflação ali nos anos logo após a pandemia, 2020, 21 e 22, e de lá para cá a gente tem feito um esforço grande de subida de preço acima da inflação, que é a forma que a gente encontrou de recuperar a margem bruta, tá? Então essa questão de eficiência, né, tem espaço para a margem poder andar ainda um pouco mais, né? Ela vai continuar subindo. Nosso desafio agora é que a margem bruta das novas vendas ela fique ainda um pouquinho acima de 35%. Já temos algumas iniciativas importantes rodando dentro da companhia para que isso aconteça. Perfeito. E queria até entender se diante de um ciclo atual aí de crescimento, a gente pode pensar numa possibilidade de distribuição de dividendos, algum crescimento ou recompra de ações para 2026, talvez? Eu acredito que, na verdade, baseado no resultado de 26, a gente vai voltar a ser um bom pagador de dividendos no resultado de 2027, tá? Em 26 a gente ainda está priorizando, né, desalavancar a companhia, né? A gente tem um foco que grande de chegar numa alavancagem bem mais baixa do que está hoje, chegando até mesmo a ser caixa líquido, ou seja, ter uma dívida líquida zero, né, um endividamento bem próximo de zero, e até lá a gente vai pagar o mínimo de dividendo possível até alcançar esse nosso objetivo, que é de desalavancar a companhia. Perfeito. Vocês citaram também ganhos de eficiência, Ricardo. Eu queria entender quais são os setores que, na avaliação de vocês, mais cresceram nesse aspecto nesse terceiro trimestre. O ganho de eficiência, assim, a gente tem uma série de tecnologias que a gente vem utilizando, né, para poder ganhar produtividade, principalmente, né? Então, desde a parte de back-office, onde a gente já usa IA há bastante tempo para poder deixar o nosso back-office cada vez mais leve, mais eficiente. A gente tem feito também alguns ganhos de eficiência importantes, né, como reuso de forma, padronização dos imóveis que a gente tem feito, otimização também em relação ao tamanho dos imóveis, conseguindo fazer imóveis mais enxutos, né, imóveis menores, mais enxutos, onde a gente consegue proporcionar, né, habitação popular a preço mais barato para a população de renda mais baixa nas grandes cidades.
Tá? Então, esses são alguns exemplos do que a gente vem conseguindo fazer. Adensamento, né? A gente tem tido oportunidade de conseguir colocar, verticalizar mais nossos empreendimentos, colocar mais unidades dentro do mesmo terreno, em alguns momentos reduzindo a quantidade de vagas de garagem, né? Para que o custo do terreno e da urbanização ele fique dividido por mais unidades, né? Isso tudo sempre pensando, né, de uma forma de proporcionar uma habitação de qualidade muito boa pelo menor preço possível para a população. Agora, Ricardo, queria entender quais são os desafios na avaliação de vocês agora nesse cenário, olhando para esse restante do ano, olhando já para o começo de 2026. A gente está falando de fundo de funding habitacional, de custos de construção, inadimplência. Quais são os pontos que na avaliação de vocês faz sentido ficar atento agora? Olha só, a gente sempre tem que estar atento, né? Acho que a inflação, tá, é um ponto super importante para a gente. A gente fechou o ano passado, né, com uma preocupação grande com relação à inflação. A gente tem visto a inflação desse ano ela está rodando abaixo do que a gente havia estimado inicialmente, mas é sempre um ponto de atenção importante, né? Que a gente tem que ficar sempre atento e monitorando. Juntamente com o FGTS, né? O FGTS é o funding para habitação popular no Brasil, de onde vem o dinheiro para poder financiar as casas, né, e os apartamentos dentro do Minha Casa Minha Vida. Uma taxa de desemprego muito baixa, né, e um nível de emprego muito alto. Ele tem permitido um funding bem relevante dentro do funding do FGTS, e isso tem sido um motor de crédito para o programa habitacional, né? Então, assim, acho que é um ponto sempre que a gente tem que estar atento. Recentemente, né, no Conselho Curador do FGTS já foi aprovado o orçamento para os próximos anos. É um orçamento até um pouco maior do que foi dentro desse ano, tá? Mas ainda no nível sustentável, nível que a gente consegue continuar rodando, né, dentro desse volume, pelos próximos anos, tá? Então, assim, é um monitoramento, sempre tem que estar preocupado ou prestando bastante atenção nisso, né, no funding do FGTS, mas agora com uma certeza que tem esse funding disponível e que a gente vai conseguir executar nosso plano para frente, galgado aqui, né, no funding do funding do FGTS. E aproveito para perguntar também como é que vocês estão enxergando o momento de crédito habitacional aqui no Brasil, até depois das mudanças do Minha Casa Minha Vida. Então, Muriel, acho que um ponto importante que a gente tem visto que essas mudanças elas têm sido de forma recorrente, né, e de forma bastante consistentes, né? Então, a gente teve uma mudança de corte de renda, tá, para um certo recorte de renda e de tamanho populacional. A gente teve agora a revisão das faixas um e 2, onde foi aprovado, né, uma subida do teto de preço para algumas cidades, tá? É esperado no final desse ano e comecinho do ano que vem uma revisão das faixas de renda e também do teto das faixas mais altas do programa. Então, todos esses são fatores que nos deixam muito, né, muito crédulos, muito motivados e muito cientes de que para frente a gente vai ter capacidade ou oportunidade de continuar com um padrão, né, elevado de vendas, com vendas acelerando, confiantes para que a gente possa continuar subindo a questão de lançamentos também. Tá? Então a gente está bem confiante aqui no programa, nas revisões que foram feitas e nas revisões que ainda serão feitas. Perfeito, Ricardo. Outro ponto para a gente encerrar aqui, queria entender, a gente tem uma discussão e tem acompanhado a questão de taxa de juros, que deve continuar pelo menos até o começo de 2026 em 15%. A gente sabe que não impacta diretamente vocês, mas eu queria entender mesmo a discussão do setor que vem, inclusive, falando sobre a possibilidade de reduzir taxa de juros. Queria entender como é que vocês estão enxergando esse cenário para 2026 e o quanto que pode ter realmente de impacto uma taxa de juros menor para vocês, até em questão de vendas aí da MRV. Tá ótimo. Muriel, olha só. Quando a gente tem uma queda de taxa de juros, a gente para de depender somente de uma fonte de financiamento. Por mais robusto que o FGTS seja, ele é uma fonte só, né? Então, quando a gente tem uma queda de taxa de juros, a gente consegue ver mais fontes de financiamento de mercado, LIG, CRI, LCI, né? Essas fontes de financiamento elas ficam mais competitivas, tá? E o grande ponto aqui acho que é a retomada da caderneta de poupança, né? A gente vê a taxa de juros caindo, a gente começa a ver fluxo de dinheiro voltando para dentro da caderneta de poupança, e mais dinheiro dentro da caderneta de poupança significa uma maior oportunidade de financiamento, né, baseado nesse importante funding aqui, principalmente para o segmento SBPE, que é o segmento, né, logo acima do Minha Casa Minha Vida. Muito bem, Ricardo Paixão, CFO da MRV. Obrigada mais uma vez pela conversa e volte sempre aqui para conversar com a gente, viu? Obrigado, Muriel. Boa tarde a todos. Obrigada, uma boa tarde.